Fala, rapaziada do comércio, Léo Trader aqui, tá? Vamos para mais um estudo de mercado no mini índice mini dólar aí, tá? Hoje é dia 29 de setembro, terça-feira. Vamos ver o que a gente teve de interessante aqui pro mini índice, né? Como a gente sempre faz, a gente faz as marcações no pregão anterior, no dia anterior, tá? No caso foi aqui dia 28, tá? Ele abriu aqui, tendência de baixa, tá? Caiu bastante. Tá? Em tendência de baixa a gente faz o quê? A gente trabalha na venda, né? Se o preço está caindo, a gente vai procurar por vendas, né? Essa é a ideia. Então, as melhores regiões, as melhores zonas para a gente estar trabalhando vendido são em topos, né? A gente sempre marca os topos. Então, essas são as marcações, tá? Que a gente tinha. Aqui o pregão de ontem fechou aqui, tá? O que a gente tinha? A gente tinha esse fundo e esse topo aqui, tá? Aqui dentro o preço estava consolidado. Consolidação a gente opera, já que o preço vinha caindo, a gente opera sempre na venda. Aqui em cima nas regiões de topo, tá? A gente vai procurar por vendas a favor da tendência anterior, tá? Pode comprar no fundo, só que é contra a tendência, né? Então a gente tinha marcado esse topo, tá? Esse topo aqui e esse topo aqui, tá? Pro preço continuar caindo, ele precisava perder esse fundo, logicamente, tá? E hoje, dia 29, ele abriu aonde? Ele abriu aqui na região de fundo, nessa zona de fundo, tá? E apresentou um padrão de reversão aqui no fundo, dando oportunidade na compra, tá? Esse padrão aqui se chama Harami, tá? Eu fiz um vídeo aí sobre padrões de candlestick, tá? Quem não conferiu, dá uma conferidinha, tá? Esse padrão aqui, ele é um padrão de reversão, tá? Poderia comprar aqui. Deixa eu pegar a canetinha para ficar melhor, tá? A gente poderia fazer essa compra aqui. Deixa eu marcar bonitinho, tá? Esse candle negativo e esse candle positivo, né? Esse candle positivo, ele tá contido dentro do candle anterior, tá? Esse padrão se chama mulher grávida, um harami de alta, né? Porque ele tá numa região de fundo, tá? Tá numa região de fundo. A gente poderia buscar essa compra, tá? A gente poderia buscar essa compra. Deixa eu marcar ele bonitinho. Esse padrão aqui, ó, tá? Esse candle contido dentro do candle anterior. Onde estaria a nossa entrada? Perdeu a máxima do candle positivo, do candle que está dentro do outro. Perdeu a máxima, o stop loss abaixo da mínima do padrão. A gente poderia buscar o primeiro alvo aqui, tá? A gente tinha candles gatilho aqui para trás, certo? Que a gente poderia estar buscando esse micro topo aqui de repente, tá? Foi onde ele segurou aqui nessa região, tá? E a gente vai fazendo o stop de proteção barra, né? Fechou esse candle, coloca o stop abaixo da mínima. Fechou esse outro candle, coloca o stop abaixo da mínima desse. Fechou esse outro candle, stop abaixo da mínima dele. E aqui a gente teria saído, tá? Quantos pontos daria? Tá? Lembrando que é contra a tendência, a gente está procurando por venda, tá? Quer fazer essa compra, é um pouquinho mais arriscado, tá? A gente arriscaria quantos? A gente arriscaria 350 pontos e a gente sairia com quase 700 pontos, tá? Gerenciamento 2 para 1, tá? Buscando duas vezes o risco, que é o que eu gosto de utilizar, tá? E aqui em cima, tá? A gente está próximo do topo da consolidação, certo? A gente estaria procurando por venda. Aqui seria o ideal para a gente operar a favor da tendência, tá? O preço vinha caindo anteriormente e aqui dentro ele consolidou. Consolidação a gente opera a favor da tendência anterior. Logo, a gente poderia vender aonde?
Aqui ele deu esse enforcado, tá? Que é um padrão de reversão para baixo, só que ele não perde a mínima do enforcado, então não deu a venda. Isso aqui é uma estrela cadente, um padrão vendedor também, que eu já abordei no outro vídeo anterior sobre padrões de candle, não foi ativado. E esse outro aqui pode ser considerado um enforcadinho, tá? Só que ele está muito pequeno, tá? Então o que seria o ideal aqui? A gente considerar um harami, esses dois candles, um harami de baixo, o mesmo padrão desse, que é um harami de alta, só que esse é um harami de baixo, porque o candle negativo aqui, candle de baixo, está contido dentro desse candle aqui. Pode observar que as máximas e mínimas, além do corpo real do candle, está contido dentro do candle anterior. Então perdeu a mínima aqui do filho, no caso, do segundo candle que está contido. Perdeu a mínima, a gente entraria na venda. O stop é acima da máxima do padrão. Tá? Um stopzinho aí de 230 pontos. E buscar aqui a mínima do dia, a região de fundo, né? Daria aí 1000 pontos, né? A gente arriscaria aí 230 pontos, tá? 4 vezes o nosso risco. Por isso que é bom a gente operar a favor da tendência, porque o mercado, a força do mercado ajuda, tá? Ajuda bastante. Ele vem na região de fundo, te dá outra compra nesse martelo contra a tendência, tá? Contra a tendência. Vamos ver quantos pontos ele pagou aqui nesse martelo. Rompeu a máxima do martelo, a gente busca o último topo, alvo técnico, tá? Mais 885 pontos. Pagou aí 1090 pontos com stop loss abaixo da mínima dele, tá? Um stop bem caro aqui, 700 pontos aproximadamente, né? Gerenciamento de 1 para 1 aí, ainda assim aceitável, só que arriscado porque é contra a tendência, a gente está na consolidação, tá? Aqui em cima, ele deixa aqui na região, olha só, ele toca exatamente aqui em cima, ó, uma estrela cadente, tá? Aí, a favor da tendência, tá? Essa venda na estrela cadente. Perdeu a mínima, o stop acima da máxima aí de 370 pontos. O alvo técnico a gente busca aqui essa região de fundo, tá? Procura gatilhos, que é o martelo aqui no caso, leva o alvo até nele, tá? 800 pontos, chegou a pagar aí 1000 pontos, tá? Hoje tava lindo, lindo para operar, tá? Só não fez dinheiro quem não sabe ler contexto de mercado, tá? Aí ele retorna aqui embaixo, te dá a compra nesse dá para considerar um harami também, tá? Te dá a compra, busca 50%, busca gatilho aqui, ó, tá? Te dá o alvo aqui em cima. E aqui ele te deixa um spin top. Quando ele fecha esse candle, dá para considerar uma estrela da tarde, né? Outro padrão de reversão, entra perdendo a mínima desse candle, né? No caso é esses 3 candle aqui, te dá o candle gatilho, né? A estrela da tarde, que é um padrão de reversão também, buscando aí último fundo, né? Aí ele rompe, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Aí o que a gente tem aqui? Aqui ele não rompe, ele vem aqui. Quando ele busca aqui metade do movimento anterior, a gente fica atento, tá? Aqui ele perdeu o último fundo, segue em tendência de baixa, tá? Aqui de repente aqui isso aqui é uma bandeira, né? Ou aqui um triângulo, muita gente vai ver várias figuras, né? Mas independente, aqui ele te deixa vários candle gatilho pra gente buscar lá para baixo outra venda, tá? E aqui já é 1 hora da tarde, né? Bem complicadinho, mas enfim, ele rompe fundo, retorna, te dá aqui um engolfo de repente aqui, né? Aí ele rompe fundo, tá? Retorna na região de topo, te apresenta a venda de novo, tá? Busca o último fundo, certo? Sem muito segredo hoje, tá? Foi bem bacana. E a gente tinha
a gente tinha esse canal de baixo, né? Que ele já tinha perdido, certo? E esse canal de baixo aqui, a ideia dele é que ele reverta para cima, tá? Só que se ele reverte para baixo, se ele rompe para baixo, esse canal de baixo, o que a gente faz? A gente pega aqui a largura aqui do canal, tá? Pega a largura do canal aqui e a gente tem como alvo aqui para baixo, ó, a largura do canal. Não é isso? É mais ou menos isso, tá? Então, teoricamente a gente tem que buscar aqui para baixo aqui os região dos 90 mil pontos, 89 mil pontos ainda, tá? Certo? Então, pro pregão de amanhã, a gente vai marcar esse, como ele rompeu essa consolidação, né? A gente vai marcar aqui, deixa eu abrir a tela aqui. Tendência de baixa, a gente vai trabalhando as regiões de topo, tá? Então ele precisa romper esse fundo para continuar caindo, tá? A gente vai marcar esse topo, tá? Procurar por vendas nessa região de topo, tá? A gente vai marcar aqui esse outro topo aqui, tá? Se ele abrir aqui em cima e deixar a venda, dá pra gente vender. E a gente vai marcar aqui essa outra região de topo aqui, tá? Pra gente pensar em vendas, tá? Pro mini índice é isso, tá? Se ele falhar fundo, romper topo aqui, né? Fazer topos e fundos mais altos aqui, a gente vai pensar em compra, né? Conforme a teoria de Dow, né? E pro mini dólar, vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. O que a gente teve no pregão, tá? O mini dólar tava consolidado, né? Ele abriu aqui em cima, né? Consolidado aqui nessa região, entre esse topo e esse fundo, estava consolidado, porém a tendência anterior era de alta, tá? A gente estaria pensando em compras, tá? O mercado abriu aqui, deu aqui uma estrela cadente, né? Ou um harami de baixo, talvez, para você fazer essa venda contra a tendência e buscar o último fundo. O ideal seria esperar ele chegar no fundo e deixar a compra para a gente subir a favor da tendência, tá? Já que o preço estava subindo, tá? E aqui ele deixa um padrão também, tá? Deixa aqui um martelo meio feio, tá? Não foi ativado esse martelo. Deixa esse martelo invertido aqui também bem feio, tá? E aqui ele deixa um martelo bem com bastante absorção, né? Então a gente entraria comprada aqui na máxima desse camarada, levaria até a máxima do dia, tá? 40 pontos, tá? 40 pontos com um contratinho a R$ 400 no dólar e o stop abaixo do último fundo, tá? Uns 14, 15 pontos vai, tá? Risco retorno bem interessante, vai na região de topo aqui, apresenta aqui no gatilho para a gente descer vendido contra a tendência, tá? Apresenta aqui, deixa aqui esse pin bar, né? Foi ativado. Esses outros gatilhos aqui, nenhum deles perde a mínima, não foi ativado. Esse pin bar é ativado, tá? Contra a tendência, tá? Quer vender, mas é contra a tendência. O stop acima da máxima aí, o stop loss aí ficaria com 16 pontos, né? Buscaria aqui quem é no gatilho aqui para trás, ó, ou a região do fundo, né? Deu aí 46 pontos, tá? Show de bola, contra a tendência, dá um alvo desse, tá? E aqui ele dá um martelo invertido, deu martelo invertido a favor da tendência, ó. Aqui, tá? O stop loss atrás do último fundo, ó. 26 pontos, tá? Stop bem salgado, tá? Buscar aqui o último topo, aí buscar o último topo daria 40 pontos, tá? O ideal seria comprar esse cara aqui, tá? Esse aqui tava um padrão mais confiável de se comprar, né?
Aqui em cima que ele deixa um enforcado, tá? Deixa um enforcado aqui em cima, contra a tendência, tá? O preço está consolidado, vinha em tendência de alta, quer vender no topo da consolidação aqui, mas é contra a tendência. 18 pontos de stop, buscar o último fundo, né? Ou o candle gatilho aqui, tá? Pagou aí mais 40 pontos, tá? Bem sossegadinho, tanto quanto o índice quanto o dólar, tá? E ele segue ainda dentro dessa consolidação, tá? Não mudou muita coisa, tá? Então, pro próximo pregão a gente vai deixar essas próximas marcações aí, tá? Procurar por compras aqui no fundo dessa consolidação, o mesmo esquema de hoje, tá? Quer vender no topo da consolidação, pode vender, mas é mais arriscado porque é contra a tendência. Então a gente vai procurar por compras ainda no fundo dessa consolidação, tá? Se ele romper esse último topo aqui da consolidação, aí ele segue em tendência de alta, né? Enquanto ele estiver fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Pro pregão de amanhã, o último dia do mês, né? Dia 30, quarta-feira, tá? Se você gostou desse estudo aí, deixa um gostei, tá? Pra mim continuar postando mais vídeos relacionados a estudo de mercado, tá ok? É isso aí, tamo junto.